Finalmente acharam o filme perdido do Shrek, feito em 1996, e a gente pode ver que nesse primeiro filme o Shrek tinha um visual bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, é o seguinte: eu acredito que todo mundo já assistiu Shrek. O primeiro filme foi lançado no ano 2001, só que esse filme aí, esse primeiro filme, na verdade não é o primeiro filme. Ele foi o segundo filme. É porque antes de fazer esse filme, a DreamWorks tinha feito um outro filme quase inteiro que deu um monte de problemas e aí acabou sendo cancelado quase no final da produção. Os detalhes dessa história você vai ver agora. Olá, eu sou Andrei Bedeni e está começando mais um Tretatum, o seu jornal de tretas dos desenhos animados e dos filmes do Shrek. Shrek é um personagem que surgiu em um livro infantil que foi lançado no ano de 1990. Esse livro conta a história de um ogro que é expulso de casa pelos seus pais, então agora o Shrek sai andando pelo mundo, acompanhado do seu burro, e resumindo, a história termina quando, no final, o Shrek se casa com a princesa mais feia do mundo. E assim, eles vivem felizes para sempre. Bem, deu pra você perceber que Shrek não era aquele tipo de conto de fadas, né, padrão Walt Disney, mas mesmo sendo uma história bem estranha, ela chamou a atenção de uma pessoa especial, chamada Steven Spielberg. O Steven Spielberg achou a ideia do livro do Shrek sensacional, genial, e aí ele foi lá e comprou os direitos do livro para poder transformar esse livro em um filme. A ideia era pegar esse livro do Shrek e fazer um filme em desenho animado. E quem faria isso seria a sua própria empresa, a Amblin Entertainment, que na época tinha acabado de lançar o primeiro filme do Um Conto Americano e que agora estava produzindo a continuação, uma sequência chamada Um Conto Americano 2, Fievel Vai para o Oeste. Ou seja, o Steven Spielberg queria um novo projeto para continuar esse legado que a Amblin Entertainment estava conseguindo através de Um Conto Americano, de produzir grandes filmes de animação, de desenho animado. Então a ideia era transformar Shrek em um filme de animação 2D. Mas o problema é que nessa época o Steven Spielberg estava cheio de trabalho, ele estava cheio de coisa para fazer. Ele estava terminando de produzir Hook, A Volta do Capitão Gancho, Jurassic Park, A Lista de Schindler, o filme dos Flintstones, tinha também Tiny Toon, Animaniacs, enfim, tinha um monte de coisa. Então ele acaba deixando esse projeto do Shrek meio de lado. Nesse momento surge na nossa história esse homem, Jeffrey Katzenberg, que era o presidente da Walt Disney Studios. Quem contratou o Jeffrey Katzenberg foi Michael Eisner, que era na época o CEO da Walt Disney. E sob a gestão de Jeffrey Katzenberg e Michael Eisner, a Walt Disney Studios viveu seu grande momento da renascença, lançando filmes como A Pequena Sereia, Aladdin, Rei Leão. Ou seja, o Jeffrey Katzenberg estava fazendo um incrível trabalho. E detalhe importante, ele foi um dos grandes responsáveis pela parceria entre a Walt Disney e a Pixar para produzir Toy Story. Então o Jeffrey Katzenberg, ele era uma figura muito importante dentro da Walt Disney Studios. E por tudo o que ele tinha feito, quando o Frank Wells, o presidente da Disney na época, ele morre em um acidente de helicóptero, o Jeffrey Katzenberg achou que por tudo que ele tinha feito, agora o Michael Eisner viraria o presidente da Walt Disney e ele, Jeffrey Katzenberg, viraria o CEO da Walt Disney. Só que daí, para surpresa de todo mundo, o Jeffrey Katzenberg foi mandado embora. Do nada, o Jeffrey Katzenberg foi mandado embora. Announced the resignation of Disney Studios chief Jeffrey Katzenberg. My greatest regret professionally, not that I got fired, it's how I got fired. Pois é, então Jeffrey Katzenberg sai da Walt Disney e ele se junta com David Geffen e com Steven Spielberg e eles fundam a DreamWorks. E como Jeffrey Katzenberg sabia, né, que a Disney e a Pixar estavam produzindo Toy Story, ele sabia que Toy Story poderia ser o primeiro filme de animação 3D a ser lançado nos cinemas. E ele sabia que isso seria revolucionário. Tudo bem, a gente sabe que tem Cassiopeia, que é uma produção brasileira, mas eu não vou entrar nessa discussão nesse vídeo. A grande questão é que tinha sido Jeffrey Katzenberg que tinha negociado todo esse esquema. Foi ele quem fez o contrato entre a Walt Disney e a Pixar para produzir Toy Story. Então era para ele estar gerenciando esse projeto, era para ele lançar Toy Story no cinema e era para ele ser reconhecido, para ele desfrutar desse sucesso. Então quando ele foi mandado embora, ele se sentiu traído pela Walt Disney e meio que ele acabou jurando vingança.
O Jeffrey Katzenberg queria que a DreamWorks entrasse de cabeça nesse mercado de animação 3D e fizesse os seus próprios filmes 3D. Então ele lança a ideia para que a DreamWorks adapte o livro do Shrek e transforme ele em um filme de animação 3D. O Jeffrey Katzenberg sabia que não ia dar tempo, da DreamWorks competir com a Disney para que a DreamWorks fosse o primeiro estúdio a lançar um filme de animação 3D no cinema. Era óbvio que Toy Story já estava muito mais adiantado e ele seria lançado primeiro, mas o Jeffrey Katzenberg queria de alguma forma dar a volta por cima e, se vingar da Disney. E nisso surge a ideia de que, de alguma forma, esse filme do Shrek fosse um conto de fadas que tirasse sarro dos outros contos de fadas e fizesse piadas contra os filmes da Disney. E aí a DreamWorks começa os primeiros rascunhos de roteiros e ideias para fazer esse filme do Shrek, só que a história acabou não ficando muito legal. Basicamente, na história, o Shrek seria um ogro adolescente, mas que não gostava de assustar as pessoas e em vez disso ele queria fazer amigos. E eu não sei onde eu já vi essa história antes. Enfim, a DreamWorks começa então os trabalhos de rascunhos de roteiro, rascunhos de storyboard, começa a produção do filme e seleciona Chris Farley para ser o dublador do Shrek. Chris Farley era um grande comediante nessa época e não só isso, mas ele também tinha uma personalidade que combinaria muito com a do personagem Shrek. Então nesse momento muita coisa já estava sendo produzida. A DreamWorks chegou a produzir um animatic de várias cenas e só para vocês terem ideia, 80% das falas do Shrek já tinham sido dubladas pelo Chris Farley. Ah! Help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre! Depois disso, a DreamWorks começou a produzir alguns testes em CGI e animação 3D, e foi um desses testes feitos em animação 3D que vazou uns dias atrás na internet, e nele a gente pode ver que o visual do Shrek, nesse primeiro filme, ele era claramente inspirado no visual do livro. E durante muito tempo as pessoas discutiram aqui na internet se esses boatos, de que esse primeiro filme do Shrek existiu de verdade ou se era tudo uma lenda. Mas agora que esses testes vazaram na internet, a gente pode ver que não eram só montagens, não eram só fotos e imagens que eram montagens. Todo esse projeto aconteceu de verdade. Muita coisa de Shrek foi feita lá em 1996 e 1997. Muita coisa chegou a ser feita realmente em animação 3D. O problema é que nos primeiros testes internos, onde só a direção da DreamWorks assistia os primeiros trechos do filme pronto, os diretores não gostaram do resultado. E o Jeffrey Katzenberg chegou a dizer o seguinte: assistimos e parecia horrível, não era engraçado, não era legal. Só que não era só isso. A DreamWorks tinha mais um grande problema. Sad and upsetting news, we found out that Chris Farley died. Em dezembro de 1997, o Chris Farley morre por causa de uma overdose. E com ele, morre também a voz do Shrek. E o grande problema é que a voz do Chris Farley e o próprio Chris Farley, eles eram grande parte da personalidade do personagem Shrek. Várias falas do personagem, inclusive, tinham sido escritas e inspiradas por causa que o Chris Farley era um comediante. Então muita coisa tinha sido feita, pensada no Chris Farley. E ele já tinha dublado quase 80% do filme. Ou seja, não tinha como a DreamWorks pegar algum ator aleatório só para fazer um tapa-buraco nas cenas finais do filme. A solução foi a DreamWorks achar um novo dublador. E foi assim que ela escolheu o Mike Myers. E como a direção da DreamWorks já não tinha gostado de algumas coisas do filme, já não tinham gostado de algumas cenas que estavam prontas, já não tinha gostado muito da história, já não tinha gostado muito do visual do Shrek, e como agora o Mike Myers teria que dublar o filme inteiro de novo, o que eles pensaram? Bom, já que estamos na então vamos já refazer o filme inteiro. Por isso, muitas falas do Shrek acabaram sendo mudadas a pedido de Mike Myers. Vários pontos da história foram mudados com a chegada de Vic Jenson como a nova diretora do filme. E com tantas mudanças, o filme acabou mudando completamente seu rumo, mudando completamente sua história e também acabou atrasando muito mais do que o esperado. Isso ia fazendo o Shrek ser um filme cada vez mais caro de ser produzido. Mas no fim das contas, todo esse trabalho valeu muito a pena. É porque no ano 2001, finalmente, o filme do Shrek é lançado nos cinemas e Shrek se torna um dos filmes de maior sucesso da época, ganhando inclusive o Oscar de melhor filme de animação em 2002. And the Oscar goes to Shrek, Aaron Warner.
E essa é a história resumida de como Shrek poderia ter sido um filme completamente diferente e quem sabe poderia até ter sido um fracasso. Já pensou se eles lançassem a primeira versão do filme nos cinemas? Quem sabe nós não teríamos tido Shrek 2, Shrek 3, Shrek 4, O Gato de Botas e tantos outros spin-offs. E bom, se você gosta de ouvir histórias como essa, se você gosta de ouvir histórias sobre os bastidores dos filmes e das animações, então apoie o nosso novo projeto. Acesse www.historiadodesenhos.com.br. A gente quer produzir uma série para contar toda a história de como surgiram os desenhos animados. E aproveita também para assistir aos nossos últimos Treta-Toons. Eu sou Andrei Bedeni e esse é o Treta-Toon, o seu jornal de tretas dos desenhos animados e dos filmes do Shrek.